Paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, queridos ouvintes da Palavra de Deus, cooperador da sua obra, como vedes, sou vosso irmão Daniel. Venho aqui falando um pouco convosco concernente a respeito da Palavra de Deus. Bem, nós sabemos que a Palavra de Deus é que tem o objetivo primordial salvar, transformar a vida do ser humano. Pois eu tenho hoje por subordinar o tema: como posso me tornar um guerreiro de oração? A princípio, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo número 17, diz assim: orai sem cessar, pois nós sabemos que é uma palavra do apóstolo Paulo pela igreja tessalônica. Por que o apóstolo Paulo teve a necessidade de incentivar o seu povo ou os seus fiéis para que eles pudessem orar sem cessar? Porque bem, nós sabemos que para que nós possamos ser um guerreiro de oração, é necessário a oração. Pois, a princípio, embora a frase guerreiro de oração não se encontre na Escritura, geralmente se considera um guerreiro de oração um cristão que ora constantemente de uma forma eficaz a favor de outras pessoas, assim como ensinando as Sagradas Escrituras. Portanto, os guerreiros de oração oram a Deus Pai, como está escrito no livro de Mateus, capítulo número 6, versículo 9, no poder do Espírito Santo, como está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo número 16, e no nome de Jesus Cristo, como está escrito em João, capítulo número 14, versículo número 13. Ser um guerreiro de oração é se engajar na batalha espiritual, combater o bom combate da fé, usando a armadura de Deus, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, como está escrito em Efésios, capítulo número 6, versículo 10 a 18. Embora todos os cristãos devam ser guerreiros de oração, existem algumas pessoas que sentem que têm uma habilidade especial e única de orar, em que foram chamados por Deus para orar como seu ministério especial. A Bíblia não especifica que determinadas pessoas devem orar com mais frequência, com mais diligência ou com mais eficácia do que os outros cristãos, mas há diligentes oradores que são conhecidos por sua ênfase na oração. Paulo ordena que usa-se a súplica e a prática, as orações intercessórias e de ações de graça a favor de todos os homens. Queridos ouvintes da Palavra de Deus, cooperador da sua obra, a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo 1, ele não diz nada que possa indicar que algumas pessoas estejam isentas de fazê-los. Todos os crentes em Cristo têm o Espírito Santo, o qual nos ajuda a comunicar os nossos pedidos de oração, como diz em Romanos capítulo número 8, versículo 26 a 27. Todos os crentes devem estar orando no nome de Jesus, que significa Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que confiamos nele para todo, inclusive na sua intercessão junto ao Pai por nós em todas as coisas que vivemos, oramos de acordo com a sua vontade. Todos os crentes em Cristo têm o Espírito Santo como guerreiro de oração. Rogamos-nos em todas as coisas e temos um espírito de gratidão pelo que Deus está fazendo em nossas vidas e na vida dos outros. O nosso próprio espírito cresce dia para dia ao percebermos a magnitude da nossa bênção. Sabemos com certeza que Deus providencia a cada respiração que damos. Isaías 42, versículo 15, eles perdoam nossos pecados do passado, presente e futuro. 1 João capítulo 2, versículo 12 diz assim, que ele nos ama com um amor eterno. Efésios 2, versículo 4 a 7, que temos um lugar no céu como o Senhor. Nosso coração está cheio de alegria, paz e transbordadamente do amor de Deus. Queremos por outros tenhamos esperança, porque bem nós sabemos que quando o cristão está em constante movimento, buscando Deus que fez os céus e a terra, a oração eficaz leva muita dedicação. Temos que aprender a andar com Deus, por isso meditamos diariamente nele e seus caminhos, a fim de nos tornarmos mais e mais humildes. Queridos ouvintes da Palavra de Deus, cooperador da sua obra, estamos aqui para nós possamos se tornar um guerreiro de oração, pois nós sabemos que para se tornar um guerreiro de oração é necessário buscar sempre o Senhor que fez o céu da terra. É necessário ser um homem cristão que combate o inferno todos os santos dias, acordando nas madrugadas, orando, intercedendo a favor de outras pessoas. Aprendemos que estamos em uma batalha espiritual com Satanás, por isso devemos orar pelo nosso
próprio bem-estar espiritual, a fim de manter a nossa força e foco em orar pelos outros, como diz Efésios capítulo 6, versículo 12 a 18. Os guerreiros de oração têm um coração para Deus. Os guerreiros de oração, eles oram todos os santos dias. Os guerreiros de oração, eles oram a favor da igreja. Os guerreiros de oração, queridos ouvintes da palavra de Deus, eles estão sempre em buscar o seu verdadeiro espírito. Por isso, queridos ouvintes da palavra de Deus, se nós velamos naquilo que foi o passado de homens que buscaram Deus em verdadeiro espírito, velando naquilo que é na vida de Daniel lá na Babilônia, ele não teve que se contaminar com a imagem do rei, e por isso ele foi acusado, e 3 dias ele orou, 3 dias buscou. Quando o rei da Pérsia se apercebeu que Daniel estava de oração, então um demônio se levantou contra Daniel, e foi declarado um decreto para que quem orasse 3 vezes ao dia, automaticamente era condenado. Mas Daniel não parou de orar, e até que Daniel foi lançado na cova dos leões. Por que Daniel foi livrado das covas de leão? Porque Daniel era um guerreiro de oração, porque Daniel buscava o Senhor em verdadeiro espírito, porque Daniel não era como os cristãos atuais, que não tem tempo de orar, não tem tempo de buscar, pois embora os trabalhos estão se ocupando, se nós vermos naquilo que é na vida de José no Egito, um jovem muito íntegro, jovem muito diferente, jovens que não é comparado com os jovens atuais, jovem que fugiu o pecado na mulher de Potifar, a mulher de Potifar que conquistar José, quis se deitar com José, mas José, visto que ele era um homem de oração, era um homem que buscava o Senhor em verdadeiro espírito, não aceitou se deitar com a mulher do seu patrão. Ele disse que pecado, que mal eu te fazer aquilo que o Senhor não me ordenara. Queridos ouvintes da palavra de Deus, por que há muito pecado, há muito escândalo na igreja moderna? Por que muitos não estão a buscar Deus em verdadeiro espírito? Por que você, como vê na igreja, há mais pecado que fora? Por causa da chamada vida de oração, por causa de não se tornar um guerreiro de oração. Por que o homem não consegue fugir à fornicação, não consegue fugir ao adultério, não consegue fugir à prostituição, não consegue deixar de assistir novela? Por causa do pecado, por causa de ele não se tornar um guerreiro de oração. Portanto, queridos ouvintes da palavra de Deus, para finalizar com a minha participação, vou contar um pouco da minha história, como foi o meu primeiro contato lá no Kwanzaa Sul. Quando eu fui para Kwanzaa Sul, automaticamente houve uma moça que queria se deitar comigo, mas eu, por ser um homem de Deus, eu ignorei a moça, lhe repreendi, diz para ela: se converta, senão você vai morrer pelos teus pecados. Então, queridos ouvintes da palavra de Deus, sejamos guerreiros de oração, isso tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está a ouvir essa pregação, você que está a ouvir em casa, você que está a ouvir no ônibus, você que está a ouvir na rua, por favor, você que é cristão, você que a tua vida espiritual está mal,